Prezados amigos do Centro Espírita Allan Kardec, conhecido gentilmente como SEAC. Estamos aqui para falar para os companheiros sobre o Livro dos Espíritos. Pergunta 613 a 611, a 613. Perguntas sobre os três reinos, mas, em particular, vou me referir à metempsicose. O estudo sobre metempsicose é um estudo que envolve a história da antiguidade. Na época do Egito Antigo, os faraós, junto com os sacerdotes, tendo um domínio da cultura e da religião, eles procuravam desenvolver uma doutrinação religiosa de que aqueles que não obedecessem aos governantes ou aos sacerdotes poderiam, segundo a tradição religiosa e cultural, numa futura reencarnação, retornar numa planta ou num animal. E com isso, a população atrasada, ignorante, se rendia às exigências do governante para trabalhar nas grandes obras públicas, como a construção de pirâmides, assim como também produzindo alimento, trigo, para os celeiros do faraó. Não apenas no Egito, mas também todos os povos da região conhecida na história da antiguidade como crescente fértil, que envolvem a Mesopotâmia também. Esses povos tinham uma crença de que os governantes eram deuses encarnados e que eles, súditos, deveriam reverenciar esses governantes através do trabalho ou nas grandes obras públicas de construção de estradas, palácios, pirâmides, ou produzindo alimento para manter o reino. Essa ideia de que o governante era um Deus encarnado não ficou apenas no Oriente. Nós tivemos isso também no continente americano. Nós tivemos na Cordilheira dos Andes, com os Incas, e na América Central, com os astecas. Tanto astecas como os Incas também desenvolveram essa técnica chamada de modo de produção asiático. Ganhou esse nome nos livros de história. Por quê? Porque eles cultuavam a ideia, e isso passava-se de geração a geração, que o governante era um Deus vivo e que todos deveriam se ajoelhar diante do governante porque ele era um Deus que havia encarnado no corpo de um homem. Mas, paralelo a isso, havia um culto que no Oriente Médio ele era mais assim, digamos, cobrado da população, uma obediência para que essa população pudesse ficar à mercê dos interesses do governante, no caso do faraó e dos sacerdotes, porque a classe dos sacerdotes não trabalhava e o governante, que era o faraó, ele tinha toda a população a serviço dele, no caso. Só para os amigos terem uma ideia, a dimensão em que a coisa chega, a pirâmide de Kelpis, a maior pirâmide que existe
não só no Egito, mas me parece que em todo o planeta Terra, ela tem a altura de 157 metros, o que equivale a um prédio de 50 andares, mais ou menos. Como a ponta, o cume da pirâmide está desgastado pela erosão, ela está um pouco mais baixa. Essa pirâmide levou 30 anos para ser construída e a população se revezava em turmas semestrais para a produção de blocos de granito para serem empilhados na construção da pirâmide. Agora vocês vejam isso. Se o faraó conseguia, isso no Antigo Império, um controle dessa proporção com relação à população egípcia, é porque deveria existir algum tipo de política de religião, de manipulação, que levasse a esse tipo de condição. Por exemplo, o Império Inca também, construções em grandes blocos de pedra, um negócio assim fantástico, que era possível, por quê? Porque a população reverenciava o Inca, tá? O filho do Deus Sol, como um Deus vivo. Então, isso tudo nos ajuda a ter uma visão bastante curiosa, mas nós sabemos perfeitamente que é impossível o espírito regredir. O espírito pode até estacionar, mas o espírito não regride. E um espírito que o princípio inteligente, melhor, a palavra espírito aí está mal empregada, mas o princípio inteligente que atingiu o nível de se manifestar no homem, ele não pode retornar num corpo de animal nem num corpo de uma planta. Isso vai contra as leis morais da vida. E por que isso acontecia? Digamos assim, uma manobra política dos governantes para levar vantagem. Então, nós sabemos que quando Allan Kardec estava organizando o Livro dos Espíritos, ele questiona a possibilidade da metempsicose, mas, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com a história da Grécia Antiga, nós descobrimos uma coisa pitoresca. Os gregos, eles usavam a palavra metempsicose como um sinônimo de reencarnação. Já os egípcios, não. Os egípcios afirmavam a possibilidade daquela alma voltar no corpo de um animal, num crocodilo, ou no hipopótamo, ou numa planta. Por exemplo, por falta de uma palavra mais apropriada, indianos e gregos usavam metempsicose. E depois de algum tempo, provavelmente na Idade Média, nós teremos a expressão transmigração da alma. Ou seja, a alma que habitava um corpo, ela vai transmigrar para um outro corpo. Então, a ideia da reencarnação, ela já existia, mas não dentro da interpretação que nós conhecemos hoje. Então, o espírito, ele evolui sempre, ele não retorna à situação, ele pode estacionar ao longo da grande estrada da vida, ficar estacionado, ficar estagnado, mas ele não vai regredir. Isso aí é conversa fiada. Os gregos, eles não entendiam muito bem a ideia da metempsicose tal qual os egípcios utilizavam. Mas eles empregavam um termo para falar sobre reencarnação. Durante muito tempo, essa expressão de metempsicose ela foi usada. Quando surge a ideia da transmigração da alma, a ideia da metempsicose foi deixada de lado,
Porque, por mais que o homem estudasse e pesquisasse, ele não conseguiria admitir a ideia do indivíduo retroagir, uma vez que nós reencarnamos para evoluir. E Allan Kardec, ele mostra isso. O espírito que hoje habita o corpo de um homem, ele não pode amanhã habitar o corpo de um animal, mesmo que seja em outro orbe celeste. Porque dentro da escala evolutiva, nós podemos dizer que o princípio inteligente sonha no mineral, agita-se no vegetal, desperta no animal, né? E acorda de uma forma ampla no homem. Quando eu digo desperta, não é no sentido de simplesmente acordar. Ele acorda. Quando o princípio inteligente ele agita-se no animal, ele está num processo de despertamento. Tanto é que nós temos alguns animais, como, por exemplo, o cachorro, o cavalo, o elefante, que já apresentam um princípio inteligente, o princípio vital, num processo de evolução muito apurado. Eles aprendem com muita facilidade. Mas a grande diferença do homem para os animais é que o homem possui livre-arbítrio. Os animais, não incide sobre os animais a lei de ação e reação, porque os animais não possuem livre-arbítrio, mas o homem possui. Então, diante disso, se o homem possui livre-arbítrio, o homem não pode regredir para uma condição em que ele perda o livre-arbítrio. O que pode vir a acontecer é ele ter o seu livre-arbítrio relativamente tolhido por uma reencarnação provacional, mas ele não vai retroagir a ponto de perder seu livre-arbítrio. Isso não faz sentido nenhum. Nós podemos nos lembrar agora dos exilados de Capela, que foram espíritos que não acompanharam a evolução do seu orbe, né, da constelação de Cocheiro, vieram para a Terra e reencarnam em corpos bastante primitivos, comparado aos corpos que eles encarnavam em Capela. Então, eles vão estar muito abafados pela matéria densa que é oferecida pela espiritualidade para os capelinos reencarnarem. E eles reencarnam em levas. Eles não reencarnam numa tacada só. A gente pode ver isso no livro Exilados de Capela ou no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Então, isso tudo nos ajuda a entender o processo de evolução humana, de forma que, se o espírito, pelo abuso das leis morais da vida, pelo não saber usar o seu livre-arbítrio de uma forma apropriada, o que vai acontecer? O espírito vai ter ele vai ficar assim, sob uma certa vigilância. Ele reencarna com uma limitação física, ele reencarna com uma limitação mental, promovida pelo plano espiritual para que ele vá se adaptando. Mas ele, em termos de reencarnação, ele não vai reencarnar como uma planta, ele não vai reencarnar como um cachorro. Embora a gente diga assim, puxa vida, tem cachorros que são tão inteligentes. Eu ontem estava assistindo um filme, um desses canais a cabo, As 4 Vidas de um Cachorro, mostrando que o animal ele passa por ciclos de evolução. Mas um cachorro é um cachorro, um homem é um homem. O cachorro já possui o princípio de configuração do seu perispírito. Mas o cachorro não possui livre-arbítrio. É diferente. Esse é o ponto central. Deus não permitiria que um espírito que conquistou o livre-arbítrio retroagisse a uma condição inferior. Por isso que o indivíduo estaciona, mas o indivíduo não vai regredir. Durante o período que Kardec
desenvolvia seus estudos, paralelo, na Europa, na Inglaterra, existia um inglês, biólogo, pesquisador, cientista, que foi contemporâneo a Kardec, que todo mundo conhece, chamado Darwin. E Darwin vai investir, através da observação científica, observar as espécies humanas, de maneira que, pela observação humanas e animais, ele começa a notar uma coisa pitoresca. As espécies evoluem. E essas espécies evoluem promovendo uma espécie de um corredor de ancestralidade para a espécie animal e para os homens também. Então, da mesma forma que nós temos uma ancestralidade, temos pais, avós, bisavós, tataravós e assim vai, os animais também. E dessa forma, Darwin observou que os animais passam por um processo de evolução e vão se refinando, vão se modificando. Então, determinada espécie, ela tem uma ramificação com outra espécie. E ele fica achando interessante porque as espécies, elas não regridem, elas evoluem. Se as espécies acabam evoluindo, por que o homem também não evolui? E se o homem evolui, a possibilidade da metempsicose foi uma jogada política dos faraós para conseguir a obediência da população naquela época. Então, com base nisso, nós observamos que palavras escritas no livro dos espíritos, a matéria intelectualizada, ela se torna mais quintessenciada. Isso é importante. A matéria intelectualizada se torna mais quintessenciada. O que quer dizer isso, então? À medida que nós vamos nos refinando com estudos acadêmicos decentes, com estudos enobrecedores, com estudos que nos ajudem a nos melhorar enquanto espíritos imortais, nós vamos modificando a vibração do nosso perispírito. E, consequentemente, esse perispírito vai determinar na futura encarnação uma matéria orgânica mais sutil, se nós podemos dizer. Em outras palavras, seremos criaturas menos grosseiras, sendo mais sensitivos a perceber a natureza, sendo mais sensitivos a perceber o mundo que nos cerca. Vamos começando a ficar mais intelectualizados, no bom sentido. Não é um intelectualizado afastado da realidade humana. Não. É um indivíduo que está se tornando, tendo uma formação mais acadêmica, mas sendo uma pessoa com capacidade de ter uma visão mais universal em relação ao mundo que ele vive, à realidade que ele vive, que isso é importante. Não basta que eu conheça o que está nos livros das enciclopédias da vida. Eu preciso conhecer um pouco da realidade. Realidade cultural, realidade socioeconômica, realidade espiritual. O planeta passa por uma grande transformação cósmica, e nesse processo de transformação cósmica, a humanidade, enquanto um todo, tem um compromisso de ordem moral. Eu estava vendo na televisão que a Índia está passando à frente da China em população, porque a China, ela impôs um rígido sistema de controle de natalidade, de filho único, e a Índia não. Então, a Índia ultrapassou
a quantidade de habitantes da China. Hoje a Índia é o país mais populoso da Terra, seguido da China. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa ganhar esse conhecimento para que esse conhecimento nos permita ter uma visão dinâmica da realidade. Eu preciso, ao mesmo tempo que entender que as espécies evoluem, reconhecer que os moradores de rua das grandes cidades são espíritos que, por alguma razão que está além da nossa compreensão, estão vivendo, estão estacionados ao longo da sua caminhada evolutiva ou estão ali, naquele degrau evolutivo, por uma escolha própria, como missionários, como nos conta a história de Chico, de um morador de rua que frequentava o centro espírita Luiz Gonzaga, chamado Jorge. Então, são coisas que a gente precisa ter essa visão dinâmica. Se as espécies dos animais evoluem, por que o homem também não vai evoluir? Se as espécies se adaptam, por que o homem não pode se adaptar? Se existem homens vivendo no Polo Norte como esquimós e homens vivendo no deserto do Saara, numa temperatura extremamente quente, do Quênia, por exemplo, por que nós não podemos imaginar que os animais também possam se adaptar? Se existem animais na selva amazônica que, quando os rios ocorrem a vazante dos rios, certos animais, como as lampreias, se eu não me engano, que elas cavam um buraco, se enterram na lama e ficam ali na lama aguardando a cheia. A cheia vem, elas saem novamente. Processos de adaptação. Ou como o urso, que durante a estação de verão come, armazena gordura para, durante o inverno, ele ir para a caverna para ficar naquele estado de hibernação. Quando passa o inverno, ele sai da caverna. A gente vê isso tudo em desenho animado e filmes. Tudo isso é um processo de adaptação, sim, mas as espécies não regridem. Muito pelo contrário. As espécies evoluem e sobrevivem, como, por exemplo, no Oceano Pacífico. Eu não sei se foram pescadores africanos, lançaram a rede e encontraram um peixe estranho, que devia medir mais ou menos uns 2,5 metros a 3. E eles acharam aquele peixe, não era um peixe normal. Isso tem fotografias. Aí eles acharam tão estranho que chamaram as autoridades. E as autoridades mandaram colocar o peixe em gelo e levaram para um centro de pesquisa e descobriram que era um peixe considerado extinto. Acreditem, o selacanto, um peixe da era pré-histórica. E nesse intervalo de tempo, eles já encontraram mais uns 3 ou 4 selacantos aí, como de vez em quando eles tiram do Oceano Atlântico animais que se surpreende. Por exemplo, eu tive chance de ver isso, né? Eu não sei se foi no TV a cabo, eles retiraram um polvo imenso que ficou preso nas redes. Quem viu aquele filme do Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas, era um polvo imenso. Eu nem sei se o animal ele seria comestível, porque por ser muito grande, ele pode ser muito duro. Só sei que ele foi levado para um centro de pesquisa, porque já tinha morrido. Mas ficaram impressionados com o tamanho do animal. Então, de vez em quando, aparecem essas espécies assim estranhas, ou pássaros que são considerados extintos. E ainda tem mais uma possibilidade. Através de um processo de clonagem, é possível você descobrir que nessas ramificações, aonde os animais têm sua linhagem de hereditariedade, ou melhor, a sua ancestralidade, eles podem pegar o DNA de 2 animais e cruzarem e conseguirem reproduzir uma espécie
que seria algo muito próximo à espécie extinta. Então, existe a possibilidade, o dia que houver um interesse científico sério, de espécies que foram extintas conseguirem ser reavivadas, né? Ou reproduzidas em laboratório, conseguirem que um determinado animal possa ser, digamos assim, a barriga de aluguel, né? Falando no português engraçado, ou ser a chocadeira para com que determinadas outra espécie que é considerada extinta venha à tona. Se hoje a gente vê coisas assim curiosas, animais que são tratados, animais que são cuidados, e esses animais passam por processos, digamos assim, de algum tipo de tratamento, e os animais a gente se surpreende com a evolução das espécies. Eu tive chance de ver um filme onde os japoneses descobriram no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, que existiam algas luminescentes. E eles passaram a cultivar essas algas luminescentes para que os soldados japoneses ficassem escondidos em cavernas e tivessem como, digamos assim, uma espécie de lamparina. Falando isso, parece que eu estou até inventando. Mas tem muitas crianças de interior que brincavam antigamente pegando o vagalume, colocando num vidro, para que o vagalume, aquela quantidade enorme de vagalume num vidro, iluminasse como uma lanterna. Então os japoneses fizeram a mesma coisa com algas, porque essas algas, elas à noite elas projetavam, parecendo esses interruptores de luz de casa, que à noite aquilo fica aceso e você, na escuridão, você localiza o interruptor porque ele é luminescente, algo parecido com isso. A gente às vezes para pensar, puxa vida, descobertas dessa natureza que passaram totalmente alheias ao nosso conhecimento. Então, se o homem evolui, por que nós vamos negar isso? Que no processo de evolução das espécies, Deus não permitiria um retrocesso, a não ser que fosse para aprendermos com isso. E para vocês terem uma ideia, como a espiritualidade não está muito interessada em que o homem conheça toda a trajetória da evolução da própria humanidade em que ele se encontra, os cientistas estão fazendo de tudo para encontrar o famoso elo perdido. O elo perdido seria o espécime mais antigo, o humanoide mais antigo. Porque nós descendemos de um espécime que não existe mais, que foi a grande bifurcação entre o que nós chamaríamos de o segmento dos macacos e o segmento do homem. A semelhança é muito grande. Tanto é que, quando perguntam, nós descendemos do macaco, o macaco descende do homem? Não, nós não descendemos do macaco, mas nós descendemos de um elo comum. Esse elo comum, ele deu origem a ninhadas diferentes. E dentro dessas ninhadas, algumas evoluíram e outras permaneceram num determinado estágio. Isso hoje se percebe claramente. Então, acreditamos até, estudando o livro A Caminho da Luz, que a própria espiritualidade tenha providenciado que do elo comum surgisse a linhagem que viria a permitir a evolução do Australopithecus até o homem de Neandertal, que é o homem moderno. E isso é um processo que está evoluindo. Nós temos aí crianças que reencarnam
crianças de 4, 5, 6 anos demonstrando um conhecimento fantástico, porque são espíritos que em vidas anteriores se aprimoraram e trazem uma bagagem espiritual tão grande, impregnada no seu perispírito, que desde cedo essas crianças exteriorizam essa bagagem. O mesmo que aconteceu com os exilados de Capela. Os exilados de Capela, quando reencarnavam, eram espíritos muito evoluídos em corpos muito primitivos. Mas a bagagem espiritual abafada pelo corpo primitivo não impedia que determinados vislumbres acontecessem. Tal é que quem conhece o Egito ou quem já teve a oportunidade de ver as inscrições egípcias ou alguma coisa referente ao Antigo Egito é um negócio fantástico. Fantástico. Então, em função disso, como nós poderíamos ir concluindo esse nosso singelo estudo? De que o homem evolui sempre. Não existe a possibilidade do homem regredir. Durante o início da história da humanidade, a palavra metempsicose, ela era um sinônimo para encarnação, sendo que no Egito Antigo eles acreditavam na possibilidade ou impunham essa ideia de que era possível, se o indivíduo não obedecesse aos governantes e não cumprisse as obrigações religiosas, ele pudesse retornar num corpo de um animal ou de uma planta. Com o passar do tempo, os orientais e os gregos, eles vão conhecer a ideia da reencarnação, mas não tendo um termo específico na época em grego para usar como reencarnação, eles usam metempsicose durante muito tempo. Acreditamos, pelo que tivemos chance de ler, que essa expressão ela vai se estender até o final da Idade Antiga. E na Idade Média surge a expressão transmigração da alma. No final da Idade Antiga para a Idade Média. Por exemplo, Giordano Bruno, em pleno século XVI, de 1580, ele não usava a palavra reencarnação nem metempsicose, mas ele acreditava na transmigração da alma, ou seja, a alma que havia habitado um determinado corpo habitou e poderia habitar um outro corpo. Todos devem se lembrar daquela passagem bíblica na história antiga, aonde Jesus estava com os apóstolos no Monte Tabor, aonde teve a transfiguração. E ali eles viram. E Jesus, dentro da possibilidade do conhecimento dos apóstolos que se encontravam com Jesus, Jesus tentou mostrar a eles o fenômeno da reencarnação. Então, nem todos conseguiam entender isso. Quando, por exemplo, os apóstolos vivenciaram um fenômeno chamado de xenoglossia, muito conhecido na história cristã como Pentecostes, se eu não me engano, que os apóstolos passaram a falar outras línguas. Por que eles passaram a falar outras línguas? Porque eles já tinham tido encarnações em outros povos e eles traziam nos escaninhos da alma as experiências, o conhecimento daquela cultura e daquele povo. Né? Então, isso tudo nos leva a entender que ocorre um processo de evolução. E dentro desse processo de evolução, nós não podemos dizer que o indivíduo ele vai, só pelo fato dele ter limitações, que ele é um espírito atrasado. Não. As limitações podem ter sido solicitadas por ele para que ele possa vencer uma prova, vencer um obstáculo. Então, nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Eu posso, numa última encarnação, ter vivido na Europa, digamos, no Império
germânico, austríaco, né? Império Austro-Húngaro, e tenho uma simpatia muito grande pelaquela história, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar alemão, porque alemão é uma língua complicada. A dificuldade ela pode estar atrelada a uma solicitação minha de não voltar a estudar para poder me focar nas coisas do presente. Talvez se eu tivesse nascido na França, vivido na França, eu aprendesse com mais facilidade francês para estudar as obras de Allan Kardec em francês. Então, existem, às vezes, algumas explicações que nos ajudam a entender o processo de evolução. E quando Darwin ele vai realizar a sua viagem de pesquisas, que passa aqui pelo Brasil, faz uma parada aqui no Rio de Janeiro, curiosamente, em Maricá, onde eu trabalhei. Existe lá uma homenagem a Darwin, chamado Caminho de Darwin, porque Darwin passou observando as espécies, os pássaros, os animais, e acaba concluindo que determinadas espécies dependem de outras. Ou seja, elas são originárias em outras. E ele vai mais além. Quando ele descobre que determinadas espécies, ao migrarem para um determinado lugar, tiveram que desenvolver uma habilidade, porque naquele local, para que essas espécies pudessem se alimentar, elas precisavam ter um bico diferente, terem um pescoço maior. Então, algumas espécies por exemplo, uma história contada com relação à girafa, que eu não sei até que ponto é verdade, porque eu não sou professor de ciências, mas diz que a girafa, ao longo de várias gerações, tinha uma tendência a querer comer uma determinada planta cuja árvore era muito alta, eu não sei se isso é uma história romanceada, e que todas elas se esticavam, se esticavam, se esticavam para pegar as folhas. E com o passado das gerações, esses animais acabaram desenvolvendo uma característica essa que acabou se estabelecendo geneticamente como uma necessidade de sobrevivência. O animal precisava ter um pescoço mais longo para poder alcançar o alimento. Como alguns pássaros, por exemplo, que têm um bico, como, por exemplo, periquito, papagaio, arara, tem um bico com o formato de um abridor de garrafa, porque eles se alimentam de determinadas nozes e aquele bico serve para cortar a casca da noz. Ele corta a casca da noz e come a parte interna. É interessante vendo o animal com a língua, ele segura a noz ou a avelã, ou o que seja, e com um bico que é extremamente duro, extremamente forte, afiado, ele corta, dá uma partida e come o recheio e joga a casca fora. Isso é uma adaptação? Sim. Que adaptação essa que se desenvolveu provavelmente ao longo de muitas gerações. A própria espécie ela se adaptou à necessidade do meio para sobreviver. E se o homem também vai se adaptando ao meio para sobreviver, é humanamente impossível acreditar que Deus, que é infinitamente bom e justo para com todos nós, permitisse que o espírito regredisse como forma de aprendizagem. O que Deus permite é que ele estacione, para que ele se dê conta dos erros que ele cometeu, do tempo que ele está perdendo e que ele depois corra atrás do prejuízo. Eu desejo aos amigos que nos dispensaram a atenção muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe a todos, e eu convido aos companheiros a elevarmos o nosso pensamento em prece para agradecermos a oportunidade desse encontro fraterno de paz e de luz nesse dia. Pai amado, obrigado, Senhor,
pela oportunidade de estarmos aqui conversando, trocando ideias. Não é um estudo, é um bate-papo amigo. Sugestões de leituras em diversas obras, enciclopédias, livros doutrinários, mas um conhecimento que possa fortalecer a nossa compreensão no contexto da nossa evolução. Que a paz do Divino Mestre permaneça junto a todos os corações, encarnados e desencarnados, por hoje, agora e por todo sempre. Um grande abraço fraterno em todos, muita paz.